Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Verdades Secretas. O tema de hoje é Crentes Bem-Sucedidos. O livro de Lucas, capítulo 12, versículo 31, diz assim: Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. O reino de Deus é nós. Este é o melhor dos tesouros. O que temos encontrado nos dias de hoje é um evangelho de muitas promessas, de prosperidades, riquezas e nenhum comprometimento com o Senhor. O Messias disse: Minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. O Messias nos deu o maior exemplo de submissão e renúncia. Abra sua Bíblia e veja o que diz João 13, versículo 13 a 17. Eu vos dei o exemplo para que façais o que eu fiz. Agora que sabeis estas coisas, bem-aventurados sois vós se as fizer. O que temos visto hoje em dia é um crescimento desenfreado das igrejas. Você pode estar dizendo, mas o que tem de errado nisso? Eu lhe responderia, nada, se não fosse o fato destes líderes não terem nenhum compromisso com a verdade do Evangelho do Messias. Não generalizando, é claro. Realmente não seria problema algum. Em Atos dos Apóstolos, encontramos a verdadeira essência da Igreja do Messias. Encontramos um espelho pelo qual devemos comparar as nossas vidas. Será que a igreja atual é de fato modelo da igreja do passado? A igreja a qual o Messias instituiu? Acredito que não. O que acontece nos nossos dias que nos deixa aquém da verdadeira igreja? O que acontece nos nossos dias que nos deixa aquém da verdadeira igreja? Por que não somos mais sinônimos da santidade, amor e submissão a Deus? As respostas a estas e todas as demais perguntas estão na Bíblia e é o que quero compartilhar com todos os meus irmãos no Messias a partir de agora. Um exemplo do que eu estou dizendo é a distorção do Evangelho que se tornam adaptados aos interesses desses aproveitadores. Vejamos um exemplo clássico de distorção da palavra. Em Marcos 12, versículo 17, o Messias disse: Dai ao César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Messias estava dizendo: Estão vendo esta inscrição? Se é de César, então dai a César. O que é de Deus, dai a Deus. O Messias nunca disse que temos que dar a Deus o mesmo que damos a César. O que devemos a Deus jamais conseguiremos pagar. Cuidado com o falso ensino. Amados, volto a repetir, não estou querendo comprar alguma briga com alguns pastores, e muito menos com as suas denominações. A minha briga não é contra eles. O que quero é esclarecer, pela misericórdia do Senhor, um engano que se tem ensinado ao povo de Deus. Sei também que não posso generalizar todos os pastores e também não posso esquecer que existe uma igreja que foi lavada e redimida pelo sangue do Messias. Que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, seja com todos vocês. Paulo, em sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 11, revela um profundo zelo
que da parte de Deus sentia, ao ponto de dizer que os estava incomodando com a preocupação e amor que sentia em extremo pela Igreja de Cristo, e que o suportassem um pouco mais. Porém, seu incômodo dizê-lo fazia o maior sentido. Temo que, assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Pois se alguém pregar outro Messias, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçaste, de boa mente o suportais. Paulo aqui está alertando que, assim como a serpente, que é astuta e enganou Eva, está agora tentando corromper o entendimento da igreja e tirando dela a simplicidade que existe naqueles que são do Messias. De alguma maneira, Paulo, percebendo a sagacidade do diabo, estava insistentemente exortando aquela igreja do perigo de certas doutrinas e do fato de conviverem de modo tolerante com certas heresias. Que este clamor de Paulo seja ouvido nos dias de hoje. Em 1 Coríntios 5, versículos 6 a 7, Paulo fala do fermento que contamina toda a massa. Este fermento que são estas doutrinas que na verdade não são tão novas assim. Messias também nos alertou a este respeito, mas que tomaram grandes proporções no final da década de 70, com o surgimento de denominações que foram fundadas por estes gananciosos rebeldes. Estes homens que têm manchado e desacreditado o bom nome da verdadeira igreja do Messias e têm enganado a muitos. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se fizerdes juízo entre um homem e seu companheiro, se não oprimires o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal, aí sim estarão contribuindo para a igreja do Messias. Podemos encontrar essa passagem no Jeremias 7, 4 a 6. É esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores? Pergunta o Messias. Tenho que manifestar a minha indignação e acredito de outros e muitos também que tenham verificado isso, com estes pastores que não tendo nenhum vínculo de amor com as ovelhas, enganam, roubam e, o que é pior, corrompem o bom ensino da verdade, gerando um grande número de ovelhas desnutridas e fácil de serem corrompidas pelo diabo. Não são firmadas na palavra, não tiveram suas casas edificadas sobre a rocha. Vivem meias verdades de um evangelho corrompido. Só lhes é ensinado o que é de interesse destes homens cruéis, que não têm amor em seus corações. Os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Ai dos pastores que apacentam a si mesmos. Ezequiel 34, versículo 2. Pelos seus frutos os conhecereis, dizia o Messias. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, fechais o reino dos céus aos homens, nem entreis, nem deixai entrar aos que estão entrando. Hipócritas, devorais as casas das viúvas por prolongadas orações. Por isso sofrereis grande juízo. Mateus 23, versículo 13. Vejam se isto não vos parece familiar. Entrou o Messias no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Percebam bem, vendiam e compravam. E disse-lhes:
Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes transformado em covil de ladrões. É exatamente isto que tem se tornado algumas igrejas hoje. Se o Messias e os apóstolos não aceitaram tais enganos, nós é que temos que aceitar? Infelizmente, o que acontece é que estes mercenários, com suas fabulosas doutrinas de prosperidade, acabam cauterizando a mente dos seus seguidores de tal forma que estes os têm como verdadeiros homens e mulheres, portadores da verdadeira revelação de Deus. Grandes massas os seguem pensando que estão seguindo o mensageiro do Messias. É exatamente disto que se aproveitam estes vigaristas. Tomam vantagem com o sofrimento, a boa fé e o desejo de Deus que existe dentro dos corações sequiosos pela verdade. No conceito destes, é como dizia Karl Marx, a religião é o ópio das massas. Estes falsos pastores que usam de persuasão para enganar, usam suas influências e carismas, são homens de credibilidade, são doutores em teologia, psicólogos. Quando eu pego nela assim, o poder de Deus em mim sai, tá vendo? É uma descarga elétrica. Ela vai carregar baixa tensão para casa. Eu descarreguei média tensão e o demônio saiu. Estão curadas. Levante. Empresários, homens da mídia, mas na verdade só querem promover seus negócios, suas empresas, suas instituições com o título de igreja evangélica. Em seus programas de TV pedem altas somas de dinheiro com a desculpa de pregar a palavra de Deus para ostentarem seus egos e desejos. Constroem templos e igrejas que serão seus monumentos perpétuos. Gastam altas quantias de dinheiro do povo, diga-se de passagem, para promoverem suas cruzadas evangélicas, que na verdade é só marketing para os seus negócios. Usam o nome do Messias e a boa-fé para se promoverem. Não ficarão impunes. Apocalipse 22, versículo 12. A queda de seus impérios será como profetizou o Messias. Não ficará pedra sobre pedra. O que precisamos aprender ficou esquecido. As mensagens no púlpito não são mais pregadas como antes. Os pastores não são chamados mais para a obra pelo Espírito Santo. O que estamos vendo agora é que são formados pela teologia dos homens e não de Deus. Estão pregando a palavra segundo a hermenêutica das filosofias que são segundo os homens e não segundo a vontade de Deus. Baseiam-se em suas ideias e costumes que são segundo suas convenções. Uma outra arca a ser destruída, que nós próprios construímos, é a arca do álcool. Há homens que bebem de forma exagerada. Awanuna anwa azala hlekelwa eredi. Awanuna aza blokani sistema. Nambilo kwa haifambi so efemteka. Estão distantes de Deus e de sua palavra. Não é de se admirar que tantos têm se corrompido, pois ao invés de amor têm se pregado outras coisas. Não se fala mais na volta do Messias, não se prega o arrependimento e a fé em Cristo para a salvação. Ele disse, tem uma boa nova para si. Eu disse qual? Ele disse, Jesus derrotou o diabo e deu a você autoridade. Vai e diga a eles que eu estou a resgatar a riqueza que estava com o diabo e devolver para vocês, porque vocês são herdeiros por direito. Ele disse, eu estou a resgatar a riqueza que o diabo roubou de Adão. Devolvo a vocês, ensina eles que eu quero lhes ver ricos. Sabe uma coisa? Eu hesitei, eu disse, não vou fazer isso.
estou a resgatar a riqueza do meu... As riquezas, devolver para vocês. Eu disse, por quê? Ele disse, porque eu quero que vocês expandam o meu reino. Porque o meu reino não vai avançar com pessoas pobres. Se não concordam, digam-me lá. Deus disse, eles ouviram pobreza, agora ensina eles a serem ricos. Como quem diz, eu quero ver eles ricos. Então, Deus quer te ver rico. Não estou a dizer rico no espírito, dizer rico em dinheiro. Você é ter dinheiro, muito dinheiro, ter muito dinheiro. Ter dinheiro, ter casas, ter carros. Quando Pedro e João, indo para o templo, aquele homem paralítico pedindo-lhes uma esmola, provavelmente não os conhecia, pois se não os pediria mais do que esmola, não acham? Bem, o que quero chamar a sua atenção, querido ouvinte, é que várias são as religiões que têm sua base doutrinária na caridade. É comum vermos no centro espírita multidões de necessitados aguardando para o almoço ou jantar. Você deve já ter visto isto. Alguém poderia me dizer? Te digo mais. Algumas igrejas que conheço, que são católicas, fazem um belíssimo trabalho com moradores de rua. Não é almoço e jantar só não. É café da manhã, almoço e lanche da tarde. Além de assistência social, higiene, corte de cabelo e mais. Dói muito o coração em saber que patrimônios de igrejas adquiridos por meio de doações ou com dízimos e ofertas estão sendo alugados para gerar fundos para missões e construir mais igrejas. Isto não são missões. Isto é uma desculpa para enganar nossos irmãos e irmãs. E nem quero começar a falar do envelope para a obra missionária e a cantina para arrecadar dinheiro para o sustento dos missionários. O envelope e a cantina são desculpa para não mexer nos recursos arrecadados. Pois além dos dízimos e das ofertas, quem tem de sustentar os missionários são vocês, na concepção deles. E de fato é a igreja que sustenta seus missionários, mas não nestes termos. O conceito de igreja que conhecemos hoje em dia está totalmente errado. Isto não é o que Messias ensinou. Messias não disse ide e fundai igrejas. Ele disse ide e pregai o evangelho. Ele disse de graça dai o que de graça recebestes. Quando os pastores dizem que é para missões, eles na verdade estão aumentando as poses, o patrimônio de suas igrejas e que daqui a pouco vão encher os seus cofres com mais dízimos e mais ofertas. Se são missões, por que não constroem asilos, creches, hospitais, centros de recuperações para dependentes e muito mais? Quando fazem, o que é raríssimas vezes, é para fins eleitorais e lucrativos, não generalizando, é claro. Asilos, creches, hospitais e centros de recuperação geram despesas e isso eles não querem. Eles não têm compromisso com o Messias e tampouco querem ter com os moribundos. Esses pobrezinhos não têm renda nem salários e não dão dízimos nem tampouco ofertas. Será que o Messias enganou-se ao dizer que o cumprimento da lei é o amor? Porque para muitos pastores, o cumprimento da lei é o seu ventre. Amados irmãos, não se deixem enganar com este evangelho que é segundo o interesse destes homens e suas igrejas. Fiquem atentos. É pelo fruto que se conhece a árvore e não pelos dons. Lembram do que o Messias disse? Pelos seus frutos os conhecereis. Leia a parábola do joio e do trigo, em Mateus 13.
versículo 24, e perceberão tudo isto. Sinto muito em dizer que a maioria de nossas igrejas há muito que deixou de ser referência de amor e dedicação ao próximo, e pior, nem ao menos para com os irmãos em Cristo, salvo apenas alguns remanescentes da igreja verdadeira do Messias. A palavra de Deus diz: se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum podereis entrar no reino dos céus. Percebam, notem bem, de modo algum podereis entrar no reino dos céus. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam até o fim, até este momento. Para quem gostou, peço para que se inscreva aí, pois ainda temos a outra parte. Este tema não termina aqui. Este tema ainda é muito vasto e precisamos tocar em vários assuntos para que possamos despertar aos irmãos que ainda estão adormecidos e sendo reféns de denominações religiosas, assim como o que chamam de igrejas, as igrejas que são geridas pelos rudimentos terrenos, pelos homens, e não a verdadeira igreja de Cristo. Obrigado. Para quem gostou, que coloque aí um like ou um gosto, dependendo da língua em que estiver a usar, e que espere pelo próximo vídeo.